Defesa Civil anuncia obras emergenciais para a Serra do Rio do Rastro. Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que esse é o melhor momento nos últimos 3 anos para aprovar a reforma da Previdência. Por causa do calor, empresas decidiram inovar e liberaram roupas mais confortáveis, como bermudas e até chinelos para os homens. Secretário de Educação de Santa Catarina se reúne com professores da Rede Estadual de Ensino. E no esporte, o uruguaio Federico Plateiro é apresentado no Criciúma. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, ou 19, 7 de fevereiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Defesa Civil Catarinense anunciou obras emergenciais na Serra do Rio do Rastro. A intenção é realizar os serviços o mais rápido possível, pois a rodovia continua interditada. Uma das estradas mais espetaculares e com fama internacional. Cartão postal de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro não encanta apenas moradores ou turistas brasileiros. A estrada, que liga os municípios de Lauro Miller e Bom Jardim da Serra, está entre as 10 mais belas do mundo. A via tem em torno de 35 quilômetros, mas só de subida são mais ou menos 8 quilômetros, de muitos cenários incríveis. Mas esse cenário vai ficar sem visitação nos próximos dias. Fissuras na pista e um grande risco de desmoronamento fizeram com que a Defesa Civil Estadual interditasse o local nesta semana. A Serra do Rio do Rastro continua interditada, devendo então a população ainda continuar a buscar alternativa de tráfego pelo 282 Palhoça, Florianópolis, Lages, e interditada de maneira preventiva para a gente guardar as vidas e também para que a Secretaria de Infraestrutura, como já começou hoje, fazendo essas obras emergenciais e tão logo então o governador Moisés já decide pela liberação parcial da via. As obras emergenciais já começaram e são feitas apenas na pista de rolamento e estruturas auxiliares, como as muretas, que apresentaram deslocamento nos últimos dias. Conforme o coordenador da Defesa Civil, em alguns pontos é necessário realizar a remoção de detritos e nivelar a pista. O recurso disponibilizado para a realização do serviço emergencial, no valor de R$200 mil, foi liberado pela Secretaria de Estado da Fazenda. A Secretaria de Infraestrutura e da Infra estão, então, corrigindo algumas situações pontuais da pista de rolamento. Isso já está sendo feito a partir de hoje pela manhã, para a gente poder dar segurança aos usuários da via. O coordenador explica que sem essa medida emergencial, o tráfego não poderia ser liberado. E ele reforça que a interdição é uma questão de segurança. São instabilidades na pista de rolamento, que causaria também, poderia provocar esse tipo de acidente. Mas então, com esta correção que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo, as condições mínimas de segurança para veículos pequenos já estão sendo colocadas. Foi estudado isso durante as nossas reuniões e os engenheiros da Infra, da Secretaria de Infraestrutura, estão estudando esse caso, apoiando o governador na decisão para a liberação para automóveis pequenos na rodovia. Além dessa obra emergencial, toda a Serra do Rio do Rastro também vai receber um trabalho de contenção das encostas. Em outubro do ano passado, um valor de aproximadamente R$20 milhões já foi garantido pelo então ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Essa obra está em fase de projetos. O projeto para as obras da contenção das encostas, da quedas de bloco, tudo isso é um outro projeto, é uma outra política pública, já está em andamento. A verba, como já foi anunciado, já está empenhada pelo governo federal. O governo do estado já está finalizando os projetos para lançar a licitação. O que está acontecendo agora, a Secretaria de Infraestrutura está fazendo também alguns reparos, na pista de rolamento, é na pista onde o tráfego acontece. Resolvendo esses probleminhas, o governador vai tomar uma posição sim, ou pela liberação ou pela manutenção, mas a previsão é que a liberação aconteça tão logo esse problema esteja corrigido. O serviço emergencial deve ser finalizado nos próximos dias e assim o tráfego na Serra do Rio do Rastro será liberado para automóveis de passeio
ônibus e caminhões de um eixo com até 6 toneladas. A questão de segurança, a população tem que entender que é um transtorno temporário. O governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura já estão trabalhando para corrigir esses pontos de insegurança. Tão logo sejam sanados esses pontos, o governador já vai liberar, segundo os últimos estudos, para os automóveis pequenos e veículos de até 6 toneladas. Em Brasília, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que esse é o melhor momento nos últimos 3 anos para aprovar a reforma da Previdência. E o presidente Jair Bolsonaro segue internado. Ele apresentou melhoras e voltou a caminhar. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro completa 10 dias de internação desde que realizou a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e religamento do intestino. E nesta quarta-feira, o presidente publicou nas redes sociais que caminhou, fez atividades respiratórias, está cada dia melhor e com funções fisiológicas em plena evolução. Ele continua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Durante a internação, ele tem despachado de um gabinete improvisado na antessala do quarto onde se recupera. Com restrições para visitas mantidas, ele usa as redes sociais para se comunicar. Por 2 vezes, Bolsonaro apareceu assinando documentos no hospital, mas a orientação dos médicos continua sendo manter o repouso e evitar falas. Ele permanece com uma sonda nasogástrica para retirar líquido acumulado no estômago e com um dreno para eliminar líquidos da região abdominal. Como queria o governo, em Brasília, a reforma da Previdência ganha fôlego e as articulações sobre o tema se intensificaram. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, se reuniram nesta quarta-feira para discutir a proposta. A conversa durou cerca de 2 horas. O texto será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro quando ele tiver alta médica e depois encaminhado ao Congresso Nacional. A equipe econômica garante que está preparada para negociar dentro do próprio governo. Nós já temos 2 ou 3 versões alternativas simuladas com os números. Então, ele chegando, a gente entrega, ele bate o martelo e a coisa entra no processo. Ainda há um ponto específico da proposta a ser discutido entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, que é a idade mínima para a aposentadoria. O ministro Paulo Guedes defende a mesma idade para homens e mulheres. Mas, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a visão de Bolsonaro defende idades diferentes. Mourão voltou a dizer que a palavra final é do presidente. Se nós não fizermos nada, a partir de 2022, o governo só faz pagar salário e olhe lá, não vai ter dinheiro para mais nada. Após uma reunião nesta terça-feira para discutir o projeto, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e o senador Davi Alcolumbre falaram do prazo previsto para a tramitação da reforma da Previdência nas 2 casas. Maia fez um alerta de que o presidente Jair Bolsonaro precisa construir uma maioria dentro da Câmara na ordem de 350 parlamentares, para ter uma garantia de 320 a 330 votos a favor da medida. Em seguida, disse que pode levar 2 meses para votar o projeto na casa. Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor. O presidente do Senado disse que se a Câmara aprovar em 3 meses, o Senado deve aprovar no mesmo prazo. A gente vai construir com os líderes partidários para que essa reforma tenha celeridade nas comissões e no plenário para sua votação. A situação pede urgência. O rombo da Previdência, contando as aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e os militares, pode ultrapassar este ano 305,5 bilhões de reais. Segundo dados do governo, a afirmação do ministro da Economia é conseguir, com a reforma, uma economia de pelo menos R$1 trilhão num período de 10 anos, acima da proposta original do governo Michel Temer, que era de 800 bilhões, mas foi desidratada para 400 bilhões com as mudanças feitas na Câmara. O mercado e o empresariado gostaram das declarações tanto de Rodrigo Maia, que sinalizou que vai estar à frente das negociações da proposta na Câmara, quanto as do ministro Paulo Guedes sobre a economia para os cofres públicos. Na visão de economistas, este é um forte indício de reequilíbrio das contas públicas de médio a longo prazo, garantindo a volta de um crescimento forte nos próximos anos. A declaração de Maia também foi comemorada pela equipe econômica do governo,
Segundo assessores diretos de Paulo Guedes, foi o melhor apoio conseguido até agora pelo Palácio do Planalto para aprovar a reforma que muda as regras para a aposentadoria. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, também tem a mesma percepção. Nesta quarta-feira, após fórum no Tribunal de Contas da União, que tratou das contas dos estados, o secretário disse que o cenário atual é o melhor para a aprovação de uma reforma. Hoje, todas as circunstâncias para a reforma da Previdência são muito melhores do que há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, a gente estava começando um debate que não existia. Hoje, a gente está debatendo algo que está nos jornais, que vem sendo debatido intensamente nos últimos 3 anos. E, novamente, há a necessidade, não só do ponto de vista do governo federal, como Estado, e os estados e os governadores agora estão mobilizados. A visão entre governadores sobre a necessidade de reformar a Previdência também será testada em breve. Hoje, o governador de Pernambuco afirmou, após reunião com Paulo Guedes, que o ministro da Economia fará a apresentação da proposta aos governadores no próximo dia 20, em reunião em Brasília. Eu não conheço ainda a reforma da Previdência. A gente sabe de informações sobre alguns pontos que podem ser colocados. O ministro também falou de maneira genérica, não falou ponto a ponto, até porque o intuito da reunião não era esse. Nós vamos ter uma reunião no dia 20 de fevereiro com todos os governadores do Brasil, onde o ministro vai apresentar efetivamente qual é a sua proposta para a Previdência, aqui em Brasília. Nos bastidores, a visão é de que o governo precisa ter foco para aprovar a reforma da Previdência no Congresso e ter cuidado para não desviar a atenção para outros projetos importantes que deverão entrar na pauta de votação. É o caso do pacote anticorrupção e anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Apesar do discurso oficial de que é preciso prioridade na proposta de Moro, o governo pode encontrar obstáculos, pois, na prática, há forte resistência de parlamentares que estão na mira do Ministério Público, da Operação Lava Jato, mas também em outros casos de corrupção. A seguir, secretário de Educação de Santa Catarina se reúne com professores da rede estadual de ensino. Quem trabalha em escritório, principalmente homens, sofre por ter que usar roupas mais formais, como paletó e gravata. Por causa do calor, empresas de São Paulo decidiram inovar e liberaram roupas mais confortáveis, como bermuda e também chinelo. O verão está aí e o calor está forte. E quem trabalha muitas vezes sofre com as temperaturas altas. Os homens, então, nem se fala. Eles usam camisas com manga, calças jeans, ternos. Mas aquela imagem de funcionários engravatados ficou para trás. Aqui nessa empresa em São Paulo, está liberado para eles usar bermuda e camiseta. E para quem aderiu à nova moda, usar roupas mais confortáveis é um alívio, principalmente nesses dias quentes. Como é que é? Para os homens que principalmente nessa época de verão sofrem muito por ter que usar calça, sapato, como que é poder trabalhar de bermuda? Para a gente é um alívio, né? Porque a gente vem trabalhar um pouco mais confortável, né? Não fica com essa obrigatoriedade de estar com uma calça em pleno verão de 30, 35 graus. Como que é, né? Poder trabalhar numa empresa que libera a bermuda para os homens? É muito bom, porque a gente consegue ficar bem confortável. Não modifica o rendimento, mas é maravilhoso, assim. Aqui já faz um tempo que a bermuda foi liberada e o ambiente fica muito mais agradável. Que assim, foi uma coisa que nasceu naturalmente, né? A gente formalizou há 4 anos, mas isso foi mais para incentivar que as pessoas viessem mesmo, em todos os níveis as pessoas acabaram aderindo, que gera um bem-estar, uma maior felicidade, um maior engajamento com a companhia. Só tem uma regrinha. A regra clara aqui é o bom senso. E esse clima mais despojado e menos informal contagiou todo mundo. Além da sensação de liberdade, todos trabalham muito mais felizes.
Na nossa empresa sempre foi assim, né? Você poder trabalhar à vontade. Na outra empresa que eu trabalhava, nível de gerência, eu notava que o pessoal era muito infeliz. E era o mesmo ramo. O pessoal trabalhava sempre muito carrancudo, sempre com a cara muito amarrada e a produção realmente não era igual a aqui hoje. A roupa, principalmente agora no calor, interfere bastante nisso. Totalmente. Qualidade de vida. Qualidade de vida no trabalho. O secretário de Estado de Educação se reuniu com professores da rede estadual de ensino. A intenção é ajustar os últimos detalhes para o início do ano letivo. Com o objetivo de planejar o primeiro semestre do ano letivo, cerca de 40 mil professores, gestores e coordenadores se reúnem nas 1.073 escolas estaduais desde a última segunda-feira. A formação é subsidiada com vídeos gravados por equipes da Secretaria de Educação, com orientações pedagógicas por meio das diretrizes da Proposta Curricular de Santa Catarina, Base Nacional Comum Curricular e outros assuntos. É uma atividade que ocorre em todas as escolas do estado, onde os diretores se reúnem com os professores e funcionários para programar, para planejar e para discutir o processo de educação durante o ano em todas as escolas. Esse período vale muito a pena o investimento porque dele garantiremos toda a qualidade na educação durante o ano no estado de Santa Catarina. Como tema principal, os professores da educação básica, fundamental e médio realizaram debates sobre o processo de ensino-aprendizagem para melhorias nos índices educacionais. Dedicar-se ao máximo, dar o seu melhor, entender que nós temos a possibilidade de bem formar os cidadãos para o Estado e para o país e com isso fazer a diferença nas suas vidas, influenciar inclusive a vida das famílias desses nossos estudantes para que a sociedade como um todo ganhe nesse processo. Para o secretário, essa integração e capacitação podem ajudar a transformar o ensino em Santa Catarina. Quero que Santa Catarina se torne referência em educação, para que a escola pública do estado de Santa Catarina se torne referência e com isso os próprios pais percebam que o nível de educação pública no estado de Santa Catarina melhorou, está no nível de expectativa deles e com isso eles tragam seus filhos também para participarem, para serem alunos nas escolas públicas do estado. Os docentes e gestores da educação reconhecem a importância dessa integração. Esta é uma semana de organização e planejamento dos professores, funcionários de toda a escola para o início do ano letivo de 2019, no caso este ano. Então acho que é fundamental que o professor esteja bastante preparado, ele esteja organizado e que ele faça o seu planejamento para o ano todo. Então esse é o momento que o professor prepara suas atividades para que o resto do ano possa ocorrer de forma mais tranquila e mais organizada. O importante é uma atualização, né? Nós voltamos, daí tem a atualização do que foi de currículo, como eu falei, de planejamento, né? Com os novos professores já estão há tempo de carreira, né? E essa socialização, esse intercâmbio entre professores para melhorar os projetos que a gente tem em mente, né, para o ano, né? Como eu falei, o propósito é essa interdisciplinaridade. Então, sem essa volta na formação, propicia para os professores esse intercâmbio entre as disciplinas e a adequação ao currículo, ou às mudanças no currículo, né? Que podem estar acontecendo, ou que vão acontecer. A gente espera, dentro dessa semana, né, fazer uma organização para o ano letivo e que a gente contemple com tudo isso, para a participação dos alunos, participação dos pais. Então é muito importante esse momento para a gente sentar com o corpo docente, com toda a equipe pedagógica, né? A gente senta em áreas também, a gente tem uma boa infraestrutura aqui com bastante projeto. Então a gente espera, né, reunir todas essas informações e conseguir organizar para que a gente consiga atrair cada vez mais os alunos, os pais e toda a comunidade escolar para que participem efetivamente, né, da vida escolar. A seguir, o uruguaio Federico Plateiro foi apresentado no Tri-Show.
esporte, o Criciúma tem mais um reforço para a zaga. Desta vez, o candidato a xerife do Tigre vem de uma escola rigorosa de zagueiros. Eu sou um jogador mais que vengo a aportar ao equipo com minha característica. Tem sotaque gringo no Tigre. O uruguaio Frederico Plateiro chega para ser um dos xerifes da zaga carvoeira. Jovem e com muita vontade, o jogador está feliz em atuar pelo Criciúma e jogar no futebol brasileiro. E bueno, foi cambio, ¿no? Un cambio de fútbol para mí, pero con mucha expectativa de hacer un buen campeonato aquí en Brasil. Ya tengo 15 días aquí practicando en Criciúma. Conocí todo el plantel, compañeros, cuerpo técnico, me recibieron muy bien. Assim que contento. Sem delongas, o jogador se coloca à disposição do técnico Doriva. Fisicamente está tudo ok. Agora é só apressar a parte burocrática. Eu estou treinando normalmente acá e estou preparado já fisicamente. Penso que estou pronto. Lógicamente não he jugado 90 minutos, pero estou treinando normal. Desde o primeiro dia que cheguei aqui estou entrenando normal, entonces não vou ter problema, penso. E o gringo já vai dando recado. A garra uruguaia faz parte do repertório. Adversários não terão moleza se depender de Plateiro. Sim, penso que sim, que essa é uma característica normalmente do jogador uruguaio e penso que eu la tenho. E olha que o cara vem referendado, hein? Lugano, estrela da seleção uruguaia, avalizou a vinda do atleta para o Tigre. Sim, eu não intercedi em lo que é a negociação, sino que meu representante e sim uma também recomendação de Lugano, porque lógicamente em Uruguai nos conhecemos e foi isso. Sobre o Brasil e os campeonatos que o Tigre tem pela frente, Frederico Plateiro se mostrou bem informado. É um campeonato muito duro, ¿no? Muito duro porque juega continuamente, miércoles y domingo, continuamente cada 3-4 días se está jugando. Y bueno, Catarinense es un campeonato duro porque también lo juega seguido, pero bueno, sé que también tienen jugadores con muy buena técnica, muy rápidos, y se juega mucho por bajo y en velocidad. Bom, e hoje no Primavera Saúde falaremos sobre hipertensão e também colesterol, duas complicações que acometem milhares ou milhões de pessoas em todo o planeta. O colesterol e a hipertensão são considerados vilões para o coração. Isso porque eles podem acarretar em complicações, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco. O assunto é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o médico cardiologista Dr. Júlio Domingos. O colesterol, ele é considerado um álcool, né? Ele hoje em dia, com esse mundo moderno que nós temos, né, de falta de atividade física, uma alimentação extremamente irregular, desde a infância, né, as pessoas não comem bem, as mães não ensinam seus filhos a comerem bem, e isso são fatores no futuro, né, para o colesterol ir vir aumentando. O colesterol, ele é importante para o nosso organismo, sim. Ele forma nossas células, a parede nas nossas células, ele forma os hormônios masculinos, os hormônios femininos, mas o excesso que é o problema, né? Então, com essa vida sedentária, essa alimentação irregular que a gente tem desde a infância, esse colesterol vai aumentando. O Primavera Saúde vai ao ar nesta quinta-feira, logo após o Informe Região. Você acompanha a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera pelo canal 13 e os da GVT pelo canal 12. Bom, sou o Júlio Domingos, médico cardiologista, e hoje vamos falar sobre dois assuntos importantes, que é o colesterol e o coração e a hipertensão e o coração. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.
Tarará.